Boa noite. Boa noite. Relator no STJ aceita a denúncia contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. O ex-ministro de Dilma é acusado de corrupção, mas o julgamento foi suspenso. Polícia Federal indicia pai e irmãos do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB. Lavagem de dinheiro com fazendas e gado atinge 200 milhões de reais. Ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, podem virar réus de novo. Verbas ilegais para a campanha teriam sido repassadas pelo doleiro Lúcio Funaro. Aumenta a suspeita de que Aécio tinha celulares em nome de laranjas. Os aparelhos apreendidos em maio seriam usados em ligações sigilosas. Outra mala com R$500 mil, desta vez no litoral de São Paulo. Esquema de propinas na Prefeitura de São Sebastião passa de R$100 milhões. O Jornal da Gazeta está no ar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que o Brasil é um país de ricos delinquentes que devem ser punidos. O magistrado participou do penúltimo dia da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. As causas e o combate à corrupção foi um dos temas debatidos. Um dos palestrantes, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que não existe justificativa para o desvio de verba pública, independentemente do destino do dinheiro. Há uma discussão equivocada de saber se o dinheiro foi para o bolso é diferente de se o dinheiro foi para a campanha. O problema não está em para onde o dinheiro foi. O problema está em de onde o dinheiro veio. Um direito penal seletivo e absolutamente incapaz de alcançar qualquer pessoa que ganhasse mais de 5 salários mínimos criou no Brasil um país de ricos delinquentes. Um país de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, desvio, evasão, fraude em licitações. E se você vai olhar o sistema penitenciário, não tem ninguém punido por isso. Barroso, que é o relator da restrição do foro privilegiado no Supremo, disse ainda que a demanda desse tipo de caso no STF atrasa o resultado final dos processos. Para ele, é uma vergonha que decisões demorem mais de 5 anos, quando o ideal seria até 1 ano e meio para processos complexos e apenas 6 meses para os mais simples. O ministro defende que apenas políticos acusados por crimes cometidos durante o mandato e com relação ao cargo ocupado tenham direito ao benefício. Além disso, ele apoia limitar o foro somente a chefes de poderes, como os presidentes da República, do Senado e da Câmara. O modelo de foro privilegiado no Brasil, ele se tornou muito extenso e tenderia a achar que manter o foro apenas para os presidentes de poderes, que de resto é um modelo praticado no mundo, estaria bem. O julgamento sobre a restrição do foro privilegiado está suspenso por tempo indeterminado no STF, após o ministro Dias Toffoli pedir vista. Outra palestra esperada neste terceiro dia de evento foi a do advogado Antônio Cláudio Maris. Ele falou sobre os meios de combate à corrupção e criticou duramente a imprensa. A liberdade de imprensa tem como substrato a verdade. Sem a verdade, essa liberdade termina. E a imprensa não está preocupada com a verdade. Não está preocupada em perquirir a verdade antes de divulgá-la. Divulga primeiro. Doa a quem doer. Fira a quem ferir. E nós estamos impotentes. Maris foi o advogado responsável pela defesa do presidente Michel Temer na primeira denúncia contra ele na Câmara dos Deputados e deixou o caso em setembro, alegando questões éticas. Operação da Polícia Federal investiga esquema de fraudes e propinas na Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A quadrilha teria desviado recursos da saúde e de obras públicas entre 2009 e 2016, durante os 2 mandatos do ex-prefeito Hernani Primazzi, do PSC.
De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-prefeito Hernani Primazzi era quem coordenava as fraudes e os desvios. Além dele, integrantes do primeiro escalão do governo também estavam envolvidos, como 8 ex-secretários municipais e servidores públicos. Na casa de Marcelo Luiz de Oliveira, ex-secretário de Assuntos Jurídicos de São Sebastião, foram encontrados R$569 mil em uma mala. A defesa de Hernani Primazzi afirma que a operação foi politicagem e que não foi encontrado nada que o vinculasse aos desvios. Segundo os advogados, ele não foi intimado para prestar esclarecimentos antes. Hoje, Primazzi também não foi alvo de condução coercitiva quando o investigado é levado para depor. A Polícia Federal diz que há indícios de que o senador Aécio Neves, do PSDB, usou celulares de laranjas para fazer ligações sigilosas. De acordo com o relatório da Polícia Federal, os aparelhos foram apreendidos na casa do senador no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Nenhum em nome dele. O registro do aparelho tem o nome de Laércio de Oliveira, um agricultor de café do interior de Minas. O outro celular está em nome de Mitil Silva Durão, um montador de andaimes com endereço registrado no Espírito Santo. Em pesquisa junto às operadoras, a Polícia Federal descobriu os nomes por trás dos registros. Entre eles, aparecem os de Valquíria Júlia da Silva, que tem vínculo empregatício com a irmã de Aécio, e de Agnaldo Soares, ex-motorista de Andréa Neves e funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A conclusão dos peritos é a de que os titulares das linhas apreendidas são pessoas simples e que não se pode descartar a possibilidade de terem sido habilitadas sem o consentimento delas. Aécio Neves é acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. O tucano disse que o dinheiro era para pagar sua defesa na Lava Jato. No entanto, a investigação aponta que o repasse foi parar na conta de um aliado político dele. Devido às denúncias, o senador chegou a ser afastado das funções parlamentares por 2 vezes, mas já retomou o cargo. Aécio Neves nega todas as acusações. Na CPI da JBS Friboi no Congresso, o ex-procurador Marcelo Miller admite que negociou delação de executivos do grupo frigorífico antes de deixar o Ministério Público, mas que não cometeu crime. Marcelo Miller confirmou que manteve contato com integrantes do grupo antes do fechamento da delação, mas classificou a conduta como um erro brutal de avaliação. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Por isso que eu estou aqui. O ex-procurador pediu exoneração do Ministério Público em fevereiro, mas só deixou o cargo em abril. A ajuda na delação dos executivos da JBS ocorreu neste mesmo mês, ou seja, quando ele ainda exercia a função na Procuradoria. Miller também negou que tem orientado Joesley Batista a gravar a conversa com o presidente Michel Temer no porão do Jaburu. Tenho um filho de 5 anos, senador. Eu acredito em algumas coisas. Pela vida do meu filho, não mandei gravar o presidente, não. A gravação foi a base para um pedido da Procuradoria-Geral da República de abertura de investigação contra o presidente. A participação de Marcelo Miller levou à suspensão do acordo de colaboração dos executivos da JBS Friboi e causou uma reviravolta no caso. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a pedir a prisão do ex-auxiliar, o que foi negado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Ele me imputou tipos penais que são completamente fora da marca. Organização criminosa. Peraí, quais são os crimes que supostamente eu teria me articulado para praticar? Eu estava preparando uma empresa, incentivando uma empresa a se limpar. Na CPI, Miller afirmou que nem Janot, nem o chefe de gabinete dele, Eduardo Pelela, tinham conhecimento de sua atuação para o grupo frigorífico e negou que tenha deixado o Ministério Público Federal por ganância. Mesmo com 3 ministérios, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, diz que o PSDB não faz mais parte da base do governo Temer.
A declaração foi durante um evento do governo, quando o ministro da Casa Civil foi questionado sobre as perspectivas da coalizão para as eleições de 2018. O PSDB não está na base de sustentação do governo. Eu disse que nós vamos fazer de tudo para manter a base de sustentação do governo e um projeto único de poder para 2018. O desembarque tucano já era dado como certo, mas esta foi a primeira vez que um integrante do governo admitiu publicamente a saída. Padilha disse que o assunto será formalizado no próximo dia 9 de dezembro, durante a convenção nacional do PSDB. Mas nos bastidores, comenta-se que o rompimento aconteça já na semana que vem, deixando a convenção para a discussão de outros temas, como a escolha do candidato tucano à presidência da República. Padilha também destacou que a definição sobre a permanência de ministros do PSDB no primeiro escalão caberá a Temer. Na única troca da reforma até agora, o presidente substituiu no Ministério das Cidades o deputado tucano Bruno Araújo por Alexandre Baldi, sem partido. Atualmente, o PSDB tem 3 ministérios: Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo, Luiz Linda Valois nos Direitos Humanos e Aloísio Nunes nas Relações Exteriores. Hoje, em entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi enfático. Disse que está na hora do PSDB cair fora do governo. A razão principal para o ex-presidente é a busca de identidade da sigla nas próximas eleições. FHC defendeu o apoio do partido à reforma da Previdência, mesmo diante da saída. Enquanto isso, o governo faz as contas para saber se terá os 308 votos necessários entre 513 deputados para aprovar a reforma na Câmara. Eliseu Padilha disse que o governo está contando com os votos dos tucanos. O ministro lembrou que o PSDB já havia assumido o compromisso de levar a reforma adiante e ainda citou que a legenda participou da elaboração do texto. A data da primeira das 2 votações na Câmara será colocada em pauta pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, e pode acontecer no início da semana que vem. Antes, no fim desta semana, Temer deve se encontrar com o governador Geraldo Alckmin, que deve assumir a presidência da legenda no mês que vem. Na reunião, os dois devem discutir a postura tucana diante das votações da reforma no Congresso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a saída do PSDB da base do governo Temer. Todos sabem que o muro é o habitat natural dos tucanos, mas a incapacidade crônica do PSDB de tomar decisões evoluiu para uma esquizofrenia. O partido ensaia seu desembarque do governo há quase 6 meses, desde a explosão do Grampo do Jaburu. Mas foi ficando e, de repente, o tucanato foi saído da administração Temer. O PSDB não está mais na base de sustentação do governo, disse aos jornalistas o chefe da Casa Civil de Temer, Eliseu Padilha. Num artigo publicado no início do mês, Fernando Henrique Cardoso, o farol do PSDB, havia iluminado o drama do partido. Ou o PSDB desembarca do governo e reafirma que continuará votando pelas reformas, ou sua confusão com o PMDBismo dominante o tornará coadjuvante na briga sucessória, escreveu FHC. Ele não se deu conta, mas a posição subalterna do seu partido já estava consolidada. Uma das características da esquizofrenia é a dissociação entre o pensamento e a ação. O fenômeno provoca no doente uma perda de contato com a realidade e uma desagregação da personalidade. Aécio Neves, símbolo da degradação tucana, disse que o PSDB sairia do governo pela porta da frente. Era alucinação. O PSDB não saiu. Tornou-se o primeiro partido da história a ter alta de um governo. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral do Mackenzie, sobre as campanhas nas redes sociais. A Justiça negou hoje, pela segunda vez, o pedido de indenização do fotógrafo que perdeu a visão de um dos olhos.
Sérgio Andrade da Silva foi atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha, disparada pela Polícia Militar enquanto trabalhava na cobertura de um protesto em junho de 2013. Contra o aumento na tarifa dos transportes. Em 2016, no primeiro entendimento, a Justiça avaliou que o profissional assumiu o risco da lesão ao se expor nas manifestações. Hoje, o recurso foi julgado em segunda instância no Palácio da Justiça de São Paulo. O fotógrafo pede R$ 1.200.000 de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de uma pensão vitalícia de R$ 2.300. Ele defende que a perda da visão diminuiu sua capacidade de trabalho. Um tiroteio terminou com 2 pessoas mortas na região central da cidade. Foi hoje à tarde em plena Avenida Ipiranga. Quem está na delegacia que investiga esse caso tem outras informações é o repórter Luciano Penteado. Olá, Luciano, boa noite. Pois é, Gamberini, boa noite. Essa tentativa de assalto aconteceu por volta do 12:30 de hoje em uma agência de turismos da Avenida Ipiranga, como você falou, aqui no centro de São Paulo, num horário bem movimentado. E o que aconteceu foi o seguinte, um homem seria a vítima desse caso, estava dentro de um banco ali da região, ali saiu do banco, entrou nessa agência de turismos para procurar, né, por uma passagem, por uma viagem, e ele foi perseguido, foi observado por um dos bandidos. Esse bandido chegou a entrar na agência, mas antes mesmo dele anunciar o assalto, um policial civil que também estava lá dentro percebeu toda essa movimentação e aí teve início uma troca de tiros. Esse bandido tentou fugir, tentou sair da agência, mas do lado de fora, lá na rua, um outro bandido, um comparsa dele, o aguardava em uma moto na tentativa de fuga, né? Esse homem na moto foi atingido pelos disparos, pelos tiros e morreu no local. Um morador de rua que estava ali pela região, que seria um flanelinha, segundo testemunhas, tentou impedir que esse homem na moto fugisse, também foi atingido pelos disparos e também morreu no local. Portanto, 2 pessoas mortas. O primeiro bandido que entrou na agência de turismos foi preso pela polícia. Bem, o caso foi registrado aqui na delegacia, na 3ª delegacia de Campos Elíseos, no centro de São Paulo, mas será investigado pelo DHPP. O delegado de plantão aqui agora à noite não deu maiores detalhes sobre este caso. Nós também procuramos a Secretaria da Segurança Pública, mas até o momento a SSP também não deu mais detalhes sobre este incidente. Voltamos ao estúdio. O empresário Thiago Celso Zanetti, de 37 anos, foi assassinado a tiros hoje de manhã por volta das 10 horas, ou melhor, na manhã de ontem, em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o empresário chegava para trabalhar na empresa em que é sócio, a Imperial Transportes Urbanos, quando foi atingido. Uma testemunha disse que viu quando um homem desceu a rua da empresa armado. Até agora, ninguém foi preso. Bom, o sol apareceu hoje entre muitas nuvens e chegou a esquentar um pouco com relação aos últimos dias, né? É verdade, a máxima chegou aos 26, mas já esfriou agora à noite. Vamos ver como fica o tempo no Brasil e aqui no estado de São Paulo nessa quinta-feira, com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, até o fim de semana tem muita chuva prevista aqui no Brasil. É que uma área de baixa pressão que se forma na costa capixaba, mais o fluxo de ar quente e úmido que chega lá do norte e um sistema de baixa pressão com centro no Paraguai, deixam um tempo bem estável entre o sul, sudeste e o centro-oeste do Brasil, especialmente nessas áreas em azul, onde o tempo fica bem fechado, com risco até de temporais. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro vão ter algumas áreas de tempo seco e também não vai chover no Rio Grande do Sul e em boa parte da costa do Nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Em Floripa, mínima de 18 e máxima só de 23 graus com chuvas a qualquer hora. Em Recife, calorão de 31 graus com tempo firme por lá. Já em BH, máxima de 26 com breves períodos de sol intercalados com chuva. E em Brasília, tempo fechado com termômetro só entre 19 e 25 graus amanhã. Agora, para São Paulo, volta a chover no interior e enquanto essa chuva não chega aqui na capital, o dia vai ser de tempo firme. Novas áreas de instabilidade avançam do interior do país e provocam pancadas de chuva a qualquer hora do dia no oeste e no noroeste do estado. No centro e no nordeste, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde.
E aqui na faixa leste teremos uma quinta-feira de sol entre nuvens. Por enquanto, nada de chuva. A máxima vai aos 31 graus em Marília e em Araçatuba. Faz 31 também nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e São José do Rio Preto. E no litoral, 25 graus em Santos e 26 em Caraguatatuba. Para a capital, o tempo não muda muito em relação a hoje, não. Nessa quinta-feira, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Aí na sexta volta a chover e esfria, máxima só de 22. Mas olha, no final de semana o sol tende a predominar e não há mais chuvas previstas. No sábado, a máxima deve ficar em torno dos 25 graus aqui na capital. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 7-2, proibir em todo o Brasil a produção, comercialização e o uso de amianto. O material é usado principalmente para fabricar telhas e caixas d'água. Vários estados já proíbem a comercialização do amianto, que é apontado como um risco à saúde de operários que o manuseiam diretamente. A decisão deve ser seguida por todas as instâncias do Judiciário, o que significa que o Congresso não poderá mais aprovar nenhuma lei para autorizar o uso desse tipo de material. O plano contra enchentes anunciado pelos governos estadual e municipal inclui apenas 2 obras que vão ser totalmente ou parcialmente inauguradas até março. Esta é uma época do ano complicada para quem vive ao lado de córregos ou em áreas de risco aqui em São Paulo. É que o perigo está logo ao lado. Uma chuva mais forte já é motivo de preocupação. Seu Severino já se cansou de reclamar com os moradores do bairro, na zona norte da capital, que deixam o lixo e entulho jogados na rua. A água arrasta, né? E fica aquela coisa toda, da enchente, entope. Hoje a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado apresentaram o Plano Chuvas de Verão, que visa combater as enchentes na cidade. O anúncio foi feito no Centro Integrado de Comando e Controle Regional. O pacote prevê ações operacionais, como o aumento do número de equipes que atuam em momentos críticos, que passou de 5 para 14, e também o lançamento de um aplicativo que vai informar e receber notificações de ocorrências referentes às chuvas. O SP Mais Segura pode ser baixado por qualquer pessoa no celular. Há ainda medidas estruturais. A Prefeitura também anunciou algumas obras que devem ajudar a prevenir os transtornos causados pela chuva. O problema é que das 6 obras anunciadas, apenas 2 devem ser concluídas neste verão. Uma delas é o mini piscinão Aricanduva, na Zona Leste. Já a outra, no córrego Cordeiro, que fica nas proximidades da Avenida Cupecê, na Zona Sul, que costuma transbordar em dias de chuva forte. As obras devem ser inauguradas em fevereiro. O secretário de Obras, Marcos Penido, afirmou que a prioridade é concluir as obras já iniciadas. A meta da atual gestão é construir 19 piscinões em 4 anos. A administração vem recebendo críticas por ter utilizado até agora apenas 21% dos recursos previstos em obras de drenagem. O secretário disse que não vão faltar recursos, mas não soube dizer o quanto já foi gasto até agora. Eu não estou com os números. Eu estou dizendo aquilo que nós fizemos, eu não estou com números comparativos. Eu estou em termos estruturais aquilo que foi feito. O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação por improbidade administrativa do vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, e dos secretários de governo, Júlio Semeghini, e da Cultura, André Stum. Eles são acusados de direcionamento da concorrência que escolheu a empresa que organizou o Carnaval de São Paulo neste ano. Segundo o Ministério Público, os 3 agiram de forma intencional para favorecer a agência Dream Factory, parceira da Ambev, na licitação para organizar o carnaval. A promotoria pediu ainda que 9 sócios da agência também sejam condenados. Numa nota, a prefeitura negou irregularidades e disse que o procedimento respeitou as leis. A Dream Factory informou que não tem conhecimento e não vai se pronunciar. Polícia Federal indicia pai, 2 irmãos e cunhada do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB. Eles são investigados na Operação Rei do Gado, que apura o suposto esquema de lavagem de dinheiro que chega a 200 milhões de reais. Marcelo Miranda não foi indiciado, mas ele também é alvo de investigação conjunta das operações Rei do Gado e Ápia.
Ontem, a Justiça Federal condenou o governador por ato de improbidade administrativa, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 7 anos e pagamento de multa. Ele ainda pode recorrer. A condenação é sobre o caso que corre na Justiça desde 2008 e se refere à contratação sem licitação de uma empresa particular para gerir os 14 hospitais estaduais, além do desvio de recursos públicos da saúde nos anos de 2003 e 2004. Em nota, o governador Marcelo Miranda afirmou que não foi notificado da decisão da Justiça que o condenou por improbidade e que, tão logo seja, os advogados vão apresentar recursos à instância superior. O Superior Tribunal de Justiça iniciou hoje o julgamento da denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Ele é acusado de favorecer a construtora Odebrecht quando era ministro do governo Dilma Rousseff. 3 ministros votaram pelo recebimento da denúncia, mas o terceiro, Og Fernandes, pediu vista e o julgamento foi interrompido e não tem data para ser retomado. O relator do caso, ministro Herman Benjamin, foi o primeiro a votar e se disse favorável à abertura do processo contra o governador de Minas. Fernando Pimentel é acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva por ter pedido 15 milhões de reais em propina para favorecer a Odebrecht na obtenção de crédito junto ao BNDES em obras na Argentina e em Moçambique. Na época, o petista era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff, cargo que ocupou entre 2011 e 2014, quando foi eleito governador de Minas Gerais. No voto de hoje, o ministro Herman Benjamin também se manifestou contra o afastamento do governador do mandato, se a denúncia for acatada pelo STJ. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte denunciou hoje o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, os dois do PMDB, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores federais, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e o doleiro Lúcio Funaro participaram de um esquema que cobrava propina de empresas que buscavam financiamento na Caixa Econômica Federal. Eles teriam repassado ilegalmente pelo menos 4 milhões e 200 mil reais para a campanha de Henrique Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. Além dos 3, outras 5 pessoas ligadas ao ex-ministro do Turismo também foram denunciadas pelos procuradores federais. Segundo o Ministério Público, ao menos 2 milhões de reais do esquema foram repassados a Cunha e Henrique Alves pela construtora Odebrecht. A empreiteira tinha interesse na privatização da Companhia de Água e Esgoto Potiguar, caso Alves vencesse a eleição daquele ano. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Na podridão do sistema político partidário empresarial, avassalador o impacto da Lava Jato. Mais do que os demais, o juiz Moro encarna a Lava Jato. Nesta segunda, assistimos a uma confissão. Aspas, não me arrependo de forma nenhuma. Moro disse isso sobre gravações e vazamento das conversas entre Lula e Dilma em 16 de março de 2016. Um dia depois daqueles grampos de vazamento, Moro reconheceu irregularidade nas gravações. Relatou, determinei a interrupção das interceptações às 11 horas e 12 minutos. Mas seguiram gravando. Só 1 hora e 6 minutos depois, às 12 horas, meio-dia e 18, as operadoras foram avisadas pela Polícia Federal. Às 13h32 foi feita a segunda gravação, mais de 2 horas depois do tempo legal determinado por Moro para a interrupção. Disso, Moro se defendeu. Disse, como havia justa causa e autorização legal, não vislumbro maiores problemas. Ministros do Supremo Tribunal vislumbraram um enorme problema. Marco Aurélio Mello foi duríssimo e claro. Disse, isso é crime, está na lei. Moro simplesmente deixou de lado a lei, isso está escancarado. Teori Zavascki, então relator da Lava Jato, bateu. Papel do juiz é o de resolver, não criar conflitos. Imparcialidade pressupõe discrição, prudência, serenidade e não se deixar contaminar pelos holofotes. 13 dias depois das gravações e vazamento, o juiz se desculpou. Moro, que hoje diz não ter se arrependido de forma nenhuma, então, via ofício, pediu respeitosas desculpas ao Supremo. Nesse caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou representação contra Moro. Por 13-1, decidiu em favor de Moro, concluindo.
A Lava Jato traz problemas inéditos e exige soluções inéditas. Esse mesmo TRF4 julgará Lula na segunda instância. Confirmada a sentença de Moro, Lula ficará inelegível. Carlos Eduardo Thompson Flores preside o TRF4 e ele já opinou. Disse que, embora não conheça as provas, a sentença de Moro foi irretocável. Nesta terça, a Folha informou: tribunal que vai julgar Lula acelera trâmite de ações. Isso não deveria ser a respeito apenas de Lula, porque é muito maior. E deixar a lei de lado em nome da lei teve, tem e terá consequências, como já vimos e veremos. Boa noite. A ONG Human Rights Watch acusa as forças chavistas da Venezuela de usarem tortura e estupro contra opositores ao governo do presidente Nicolás Maduro. Um relatório divulgado hoje pela organização entrevistou 120 pessoas e tem mais de 80 relatos de espancamento, tortura com choques elétricos, asfixia e agressão sexual, além de prisões arbitrárias entre abril e setembro deste ano. 7 autoridades são listadas como responsáveis diretas pelos abusos, entre elas o presidente Nicolás Maduro e as lideranças da Guarda Nacional Bolivariana, do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional e dos coletivos chavistas. Segundo a ONG, cópias das denúncias foram enviadas ao Tribunal Penal Internacional e à OEA para que fiquem cientes da situação e pressionem por sanções. A Human Rights Watch afirmou ter enviado o relatório em outubro para autoridades do governo venezuelano, pedindo comentários, mas não recebeu resposta. O general Slobodan Praljak se matou hoje ao ouvir sua condenação por crimes de guerra no Tribunal Internacional de Haia. Depois dos juízes da corte recusarem um recurso contra uma pena de 20 anos de prisão por crimes contra muçulmanos durante a Guerra da Bósnia, Praljak gritou que não era um criminoso de guerra e bebeu um líquido não identificado que levava no bolso. Ele chegou a ser atendido ainda na corte e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu. Não está claro como o réu entrou com o veneno no tribunal. Praljak foi inicialmente condenado em 2013 com mais 5 pessoas por não ter impedido que soldados do exército bósnio-croata assassinassem civis muçulmanos entre 1993 e 1994. Depois do lançamento de um novo míssil, a Coreia do Norte anuncia que agora pode atingir todo o território continental dos Estados Unidos. O míssil disparado ontem caiu no mar do Japão depois de voar 900 quilômetros e alcançar 4.000 quilômetros de altitude, a maior já atingida por um projétil norte-coreano. É a primeira vez que a Coreia afirma que pode alcançar todo o território norte-americano. O presidente Trump confirmou que conversou com o líder sul-coreano Moon Jae-in e afirmou que os dois países vão trabalhar juntos em uma resposta a mais essa provocação. O governo americano afirma que, por enquanto, vai priorizar o diálogo, mas que nenhuma opção, inclusive militar, está descartada. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar apresentado por uma mulher para fazer um aborto sem o risco de ser investigada ou punida criminalmente pela Justiça. A estudante de Direito Rebeca Mendes da Silva Leite, de 30 anos, que está grávida de 6 semanas, alegou na ação que não tem condições econômicas e emocionais de levar a gestação adiante. O pedido para interromper a gravidez foi apresentado ao STF pelo PSOL, em uma ação na qual o partido quer garantir às mulheres o direito de interromper a gestação. Rosa Weber argumentou que o motivo alegado pela jovem não é previsto em lei, que só autoriza o aborto em casos de estupro, risco para a saúde da mãe ou de fetos anencéfalos. Dados divulgados pelo IBGE, que estão na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, com base em 2016, revelam que o trabalho infantil atinge 1.800.000 crianças no país. O levantamento incide nas faixas etárias entre 5 e 17 anos, mesmo sendo proibido por lei que menores de 13 anos exerçam qualquer tipo de atividade. Em 2016, havia 40.100.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos no país.
4,5% realizavam algum tipo de trabalho. A grande maioria, 70%, sem remuneração. A região Nordeste é a que mais emprega crianças e jovens. A taxa também é maior entre meninos negros e pardos. Metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que um salário mínimo. A informação é de uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. Segundo o estudo, dos 88 milhões e 900 mil trabalhadores ocupados no ano, 44 milhões e 400 mil recebiam, em média, R$ 747 por mês. Na época, o salário mínimo era de R$ 850. A lei brasileira prevê um salário mínimo para todos os trabalhadores com carteira assinada. O rendimento abaixo desse valor é possível entre a população com emprego informal e pessoas que trabalham por conta própria, como vendedores ambulantes e donos de pequenos negócios. O levantamento foi feito ao longo de 2016 por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Considerando os 5% dos trabalhadores com os menores salários, cerca de 4 milhões e 400 mil recebiam, em média, apenas R$ 73 por mês. Além disso, o rendimento daqueles que ganham mais é 360 vezes maior do que os trabalhadores que têm renda mais baixa. 889 mil pessoas, 1% delas, recebiam, em média, R$ 27 mil por mês. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O Brasil ainda está entre os 10 países com a maior desigualdade de renda do mundo. Isso mesmo. A situação, obviamente, não melhorou no ano passado, como mostram os dados da pesquisa anual do IBGE sobre distribuição de renda. Até 2014, mais ou menos, a desigualdade da renda do trabalho até diminuiu. Mas, se considerados os outros rendimentos, a desigualdade quase não mudou neste século, como mostram estudos mais recentes. Vamos dar um exemplo do que significa essa desigualdade. Se a gente somar a renda de todas as pessoas que fazem parte do 1% mais rico da população, eles ficam com mais de 43% dos rendimentos totais do país. Somada a renda dos 50% mais pobres, dá 15%. Para reforçar, o 1% mais rico fica com 43% do total, os 50% mais pobres, a metade do país, levam 15%. Isso pelas pesquisas do IBGE, que perguntam às pessoas sobre sua renda. Essas pesquisas são boas, mas não captam todo o rendimento das pessoas, como aqueles que vêm de aplicações financeiras, por exemplo. Outras pesquisas, que usam dados do imposto de renda, indicam que o 1% mais rico fica com fatia ainda maior, de 55% da renda. Onde é a maior a desigualdade? No Nordeste, que também é mais pobre, em parte porque há menos emprego por lá. No Sudeste, mais de 45% das pessoas têm rendimento do trabalho. No Nordeste, apenas 36%. A renda por pessoa no Nordeste é muito menor. Aqui não se trata de salário, mas do rendimento médio de cada pessoa, rendimento de todas as origens. E cada pessoa da metade mais pobre da população nordestina tem rendimento de, em média, R$ 485 por mês, 35% a mais da média nacional. No Sudeste, a metade mais pobre ganha R$ 909, 22% acima da média nacional. No Nordeste, em quase 30% das casas, há alguém que recebe Bolsa Família. Em São Paulo, são só 5%. A desigualdade tem motivos muito complicados, mas a gente sabe que falta de instrução, de escola, é um problema grave. Falta de infraestrutura também, de estrada, de saneamento, de água, de hospital. Sem educação e infraestrutura, é difícil ter empresa, ter negócio, gente saudável para trabalhar e emprego. O país inteiro sofre com isso, mas sofre mais no Nordeste. Boa noite. Vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Diogo Reis, coordenador do Observatório da Lei Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tem brasileiro na Libertadores. O Grêmio de Renato Gaúcho pode se consagrar tricampeão da Libertadores nessa noite na partida final contra o Lanús na Argentina. Boa noite, Celso. Será que dá para o Grêmio faturar mais um título aí continental? Bom, para sagrar-se campeão, Estela, basta um empate graças à vitória no primeiro jogo em Porto Alegre por 1-0. Mas o jogo de hoje, claro, promete ser dos mais difíceis. Embora pequeno,
O Lanús tem apresentado futebol de gente grande e não por acaso é finalista. Renato Gaúcho falou pela última vez sobre o jogo depois do reconhecimento do gramado argentino do La Fortaleza. O tricolor gaúcho realizou o reconhecimento de campo do estádio La Fortaleza num clima descontraído. O time que irá enfrentar o Lanús deve ser o mesmo que bateu a equipe argentina por 1-0 em Porto Alegre, com exceção do zagueiro Kahneman, que está suspenso. Bressan é o provável substituto. O técnico Renato Gaúcho demonstrou respeito ao adversário e, mesmo com a vantagem obtida na primeira partida, garantiu que o Grêmio não irá adotar uma postura defensiva. A melhor defesa é o ataque. Então não é porque o Grêmio tem essa pequena vantagem que vai se acovardar. O regulamento a gente vai usar, se precisar, na hora certa. Não adianta a gente entrar em campo com o regulamento debaixo do braço. Nós chegamos aqui trabalhando, jogando de uma forma e por méritos. Então não tem muito o que mudar. Mesmo com o estádio lotado, a torcida a favor deles, uma grande equipe que nós vamos enfrentar, mas pode ter certeza que o Lanús também vai encontrar uma grande equipe do outro lado e uma equipe que, como o Lanús, também quer ser campeão da Libertadores. Celso, quais são as principais dificuldades aí que o Grêmio pode encontrar nesse jogo? Bom, primeiro lugar, o time do Lanús. O time do Lanús é o time que tem uma boa formação tática. Dos times, se todos que participaram da Libertadores América, o que mais teve a posse de bola, sabe o que fazer com ela. Tem entrosamento. Exatamente isso, tem um entrosamento, então, e joga em casa. Segundo, o calor da torcida do Lanús, que não é das maiores, não é do Boca, não é igual do River Plate, mas é uma torcida que canta o tempo todo e que vai fazer da vida do Grêmio um inferno. Vamos ver, vamos aguardar. Novo técnico do Palmeiras foi apresentado nesta quarta-feira no centro de treinamento do clube. Ex-Grêmio e ex-Atlético Mineiro, o jovem treinador falou sobre sua missão de reencaminhar o Palmeiras na trajetória de vitórias e títulos. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, fez as honras da casa. Então, muito boa sorte, esteja em casa e, se Deus quiser, teremos muito sucesso juntos. Na sequência, foi a vez de Roger Machado se preparar para uma bateria de perguntas. Tendo um grupo com qualidade, aumenta a qualidade do treino, aumenta a competitividade e isso naturalmente é transferido para dentro do campo. Todo clube grande deseja ganhar a Libertadores. No futebol brasileiro, no calendário que a gente tem, as competições elas acabam entrando uma dentro das outras com relação ao aperto das datas. Mas é possível a gente, com o elenco que nós temos, com qualidade, com um número adequado para conseguir correr um ano inteiro, a gente brigar por todas as competições. O contrato de Roger Machado com o Palmeiras terá a duração de 1 ano. O treinador espera não perder jogadores importantes do elenco, entre eles o goleiro Fernando Praz, com quem trabalhou nos tempos de Grêmio de Porto Alegre. O Fernando está na história do clube, foi um jogador e é um jogador importante. Sei que está tratando da sua renovação, aspectos esses que a gente define nas reuniões internas. O Fernando é importante para o clube. Agora, a permanência dele não depende só do clube, evidentemente, depende do acerto. Tenho certeza que a vontade do Fernando é de permanecer. E hoje um dia triste para o futebol, completou 1 ano da tragédia com o avião da Chapecoense que matou 71 pessoas. Houve muitas homenagens no Brasil e no exterior. A maior tragédia aérea do esporte no mundo não passou despercebida para torcedores da Chapecoense no Brasil e lá fora. Desde ontem, torcedores do time catarinense, lá em Chapecó, fizeram procissões e missas para lembrar as vítimas da tragédia com o avião da Lamia. Uma vigília foi feita na Arena Condá durante a passagem de ontem para hoje. E os torcedores lotaram as arquibancadas do estádio com sinalizadores, cantando e rezando pelos atletas que morreram 1 ano atrás. Na Colômbia, uma missa campal foi celebrada no local onde caiu o avião que ganhou o nome de Cerro Chapecoense. Houve muita emoção e 71 cruzes, simbolizando as vítimas, foram colocadas no local para que os mortos daquele acidente não sejam esquecidos. E o site Gazeta Esportiva fez uma série de reportagens que vale a pena o pessoal conferir, né, Exatamente Celso? isso. Muito obrigada. Boa noite para você. É com você, Gamberini.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus parcial para a ex-governadora do estado, Rosinha Mateus. Ela vai sair da cadeia, mas deve ficar em Campos de Goytacazes e vai ser monitorada eletronicamente. Essa decisão atende a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral. Ela foi presa numa operação que apura corrupção e crimes eleitorais. E a seguir, Maria Lídio entrevista Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral do Mackenzie, sobre as eleições e as redes sociais. Até já! O campo de batalha eleitoral nas redes sociais é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E o nosso entrevistado é Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu que agradeço, Maria. Professor, há um consenso de que as redes sociais nessas eleições 2018 vão, assim, se transformar em verdadeiro campo de batalha. E, aliás, parece que essa guerra já começou. Pois é. Quem quiser encontra nas várias redes sociais já polêmicas, exaltação, mas hostilidade. A indagação é se nessas chamadas tropas cibernéticas que estão aí, já na defesa dos seus candidatos, se existem mecanismos de controle, se a ABIN, Ministério da Defesa, Ministério Público Eleitoral, a própria Polícia Federal, tem pessoal e recursos para uma fiscalização e controle. Existe isso? Pois é, Maria Lídia. Eu gosto de primeiro imaginar, a gente pensar quem é que está na rede social. Porque uma coisa é a artificialidade, uma bolha que pode ser criada, outra coisa é o cidadão que está se manifestando e, bem ou mal, ele está se manifestando ali. E daí os cuidados com as ferramentas. Porque se pensarmos em ferramentas para monitorar, para acompanhar, para tentar regularizar isso, talvez essas ferramentas possam ser mais silenciadoras de uma sociedade do que uma solução de um problema. Quer dizer, pode configurar censura? Poderia configurar censura ou um atentado à liberdade de expressão de alguma maneira. Porque hoje, Maria Lídia, todos os nossos movimentos estão nas redes sociais. Não é possível a gente imaginar uma eleição totalmente analógica ou num cenário offline. Não existe mais. Eu acho que não, concordo que não. E eu acho que isso seria mais falso, mais artificial do que o que nós temos hoje. Hoje todas as opiniões estão lá, para o bem e para o mal. Já há duelo sobre tudo. A questão é que a política não me parece que deveria ficar fora do cenário digital. O que a gente precisa fazer é aprender a viver com ele. Porque eu particularmente defendo isso. Eu creio que a gente não deve ter menos internet na política. Pelo contrário, talvez mais internet. Sim, mas do ponto de vista, então nós temos ali esse mundo virtual, é um outro universo onde as pessoas se comunicam e em extensão e expansão ilimitada. Sim. O que é que regula essa comunicação? Como nós temos as leis que regulam a nossa comunicação no mundo real. No mundo virtual, como é que isso é estabelecido? Existe um marco para essa inter-relação de conotação eleitoral? Olha, a própria legislação eleitoral, ela traz diversas regras e limitações à campanha eleitoral. Por exemplo, nós temos a vedação à propaganda antecipada. Então, seja ela no cenário virtual ou no cenário real, ela deve ser coibida e a legislação para isso. Acontece que no mundo virtual tudo fica amplificado, é tudo maior, ele é heterogêneo e ele é assim que a gente convive com ele. Mas há meios de combater eventuais excessos. Primeiro porque toda a questão, o aparato jurídico eleitoral, ele é aplicado no cenário digital, sim, não é uma terra sem lei ou sem qualquer outra questão. E apenas a título de exemplo, a nossa legislação eleitoral ela é tão severa em matéria de restrições que em época de ano eleitoral, o segundo relatório de transparência do Google aumenta 5 vezes o número de determinações judiciais para remover conteúdo de vídeos, por exemplo, nas suas plataformas. Ou seja, nós temos juízes mandando retirar conteúdo de uma forma muito mais intensa
né, 5, 6 vezes mais. Bom, e o próprio candidato Lula e Bolsonaro, eles tiveram aí um pedido de ação que a Justiça acatou, estão lá com o caso sendo no TSE sobre campanha antecipada. Né? Então não foi julgado ainda, mas são ações que estão tramitando. Mas ainda voltando para essa interlocução, que é muito saudável entre as pessoas, onde elas têm a liberdade de externar o que pensam, de se informarem, de aprenderem. E há, como o senhor mesmo já deixou claro, os excessos. E a própria lei pode fiscalizar e impedir esses excessos. Mas como é que se configura a responsabilidade do candidato, né? Se não é o próprio candidato que está fazendo, se quem está divulgando um vídeo de um candidato porque gosta do candidato, admira e acha que eu tenho que ajudar, então eu vou fazer isso e transforma aquilo num meme. E aí o Ministério Público fala, isso aí é campanha antecipada. Como é que resolve uma pendenga dessa? Perfeito. Maria Lídia, esse eu acho que é o ponto mais sensível do debate. Porque no processo de comunicação das redes sociais, nós deixamos de ser mero receptor de informação para ser também emissor. E tudo ao mesmo tempo. A gente compartilha, a gente curte, a gente produz isso. E qual é a responsabilidade do candidato? Via de regra, no direito, a responsabilidade é daquele que provoca ou aquele que, de alguma maneira, deveria coibir e consente. Então, a legislação eleitoral, ela não pune o candidato, a não ser que ele tenha conhecimento e como beneficiário. Agora, é muito difícil entender o limite entre a liberdade de expressão, essa manifestação sadia, e, aliás, é o que, de alguma maneira... Quando é sadia, porque tem muito que não é, né? Nós sabemos. Não, sim. Não, há muito exagero, inclusive. Eu até, uma das preocupações que eu tenho, que eu vejo, às vezes, alguns debates na internet e falo assim, será que se aquela pessoa tivesse uma de frente para a outra, será que elas teriam coragem de se tratar do mesmo jeito? A verdade é que nós vivemos uma transição para esse mundo virtual e a gente ainda precisa aprender a lidar com esse mundo em todos os campos. E na política não tem como deixar de ser. Então a gente realmente precisa amadurecer um pouco mais. Mas nós temos uma oportunidade de ter o debate, coisa que há pouco tempo era tão mais difícil. Então me parece que esse cenário, por mais catastrófico que possa parecer, ele dá uma oportunidade de voz. A diferença é coibir os excessos, tentar tirar os efeitos colaterais e tentar aproveitar o debate, porque, afinal, um dos nossos maiores problemas é a questão da representatividade, ou seja, o quanto a sociedade está representada lá. Quando o senhor falou em efeitos colaterais, é uma referência às notícias falsas, às fake news, é uma referência à manipulação dos robôs, que nos debates e nas próprias interlocuções, na mudança que se pode fazer, manipulando naquilo que foi dito, transformando no que não foi dito. Quer dizer, tudo isso seriam os efeitos negativos, ou mesmo a hostilidade a quem discorda, invasão de outros, de Facebook, de Twitter, de outras formas através das quais as pessoas também se comunicam? É isso ao que o senhor se refere? Exatamente isso. Os robôs, por exemplo, eles criam uma bolha virtual onde você imagina que é uma coisa e na verdade não é. Parece que todos gostam daquilo e na verdade não. Só que a essência da manipulação está em não saber que está sendo manipulado. Então, a partir do momento que a gente sabe que aquilo é um robô, ninguém vai acreditar no que ele diz. Então, a própria tecnologia pode servir o contrário e tentar buscar, por exemplo, se eu tenho um robô que espalha notícias falsas, por que eu não tenho um outro robô que identifique e caça robôs que espalham notícias falsas? Eu penso que só a tecnologia pode fazer frente à tecnologia. Quer dizer, é guerra. As armas vão ter que aparecer ali mesmo. De alguma maneira, as armas devem ser da sua mesma estatura. E a tecnologia está tanto para servir, quanto também para trazer as dificuldades. Mas são desafios do nosso tempo. Professor, esse é para início de conversa. Eu espero que o senhor volte, porque nós certamente teremos muito assunto sobre a política no universo virtual. Eu agradeço muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Agradeço. Boa noite, Vanelida. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.